Graça e paz, amada igreja, em nome de Jesus, amém? Amados, abram suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quando vocês vão aí procurando o texto aí na palavra, eu queria incentivar vocês realmente a buscarem estar presentes aí nos 4 domingos para as aulas de batalha espiritual. Como diz o anúncio que é feito aí, né? No telão que vocês vão ver lá que é a escola de edificação. Na realidade, nós precisamos crescer. Nós não temos um fundamento que é Jesus, mas nós temos que construir sobre ele nas nossas vidas. E para isso nós precisamos aprender uns com os outros. Estamos todos juntos nisso. E como o pastor falou, né? Nós temos que conhecer mais. Por isso no texto ele citou lá de Oséias 4:6, né? Mas também diz no mesmo livro de Oséias, diz assim: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Por quê? Porque não adianta a gente conhecer um pouco, a gente tem que conhecer cada vez mais. Porque quanto mais nós conhecemos, maior se torna o quê? O nosso relacionamento, a nossa amizade com Ele. E é isso que Ele busca de nós. É por isso que eu e você fomos criados, fomos formados. Amém? Texto lá, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18. Por gentileza. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse texto fala a respeito da vinda do Senhor. Jesus já veio uma vez, nasceu como criança, viveu entre o povo, mas foi crucificado, morreu, mas ele ressuscitou e foi assunto aos céus, né? Ele foi para junto de Deus e enviou o Espírito Santo em seu lugar para morar não apenas ao nosso lado, mas na realidade para morar dentro de nós, nos nossos corações. Mas ele deu uma promessa de que ele voltaria, e ele vem para buscar a sua igreja. Só que tem um detalhe nesta parte: nessa segunda vinda dele, ele não vem e não vai pisar na terra, ele vem nas nuvens. O texto diz que nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Só que antes de nós irmos, quem estiver vivo ainda, e eu creio que nós estamos naquela geração que está esperando e que realmente espera e vai acontecer a vinda do Senhor. Porque todos os acontecimentos que estão tendo nos últimos tempos nos levam a isso. Nos levam a crer que Jesus está à porta, esperando apenas o som da trombeta, a voz do arcanjo, e ele vai descer. E ele vai descer sobre as nuvens e nós vamos nos encontrar com ele. Mas o texto fala que aqueles que já dormem, quer dizer aqueles que já faleceram, aqueles que faleceram com a certeza da salvação, aqueles que já tinham Cristo em seu coração, receberam Ele como Senhor e Salvador, esses vão o quê? Primeiro. E quando eles se encontrarem com Ele, nós estaremos chegando junto. E isso vai ser como num piscar de olhos. Isso demora?
Demora você piscar o olho. Isso é o quê? Uma fração de segundos. E a pergunta é: você está preparado para esta vinda dele? Como está a sua vida com relação a isso? Você está pronto? Se Jesus viesse agora, você está pronto para ir com ele? É uma pergunta que reflete na vida de cada um de nós. Eu estive aqui na quinta-feira, o pastor falou, né? Eu vim trazer a mesa de ping-pong, que vão usar aí na segunda-feira. E quando eu fui embora, já era tarde, eu cheguei em casa, a gente conversou um pouquinho e nós fomos dormir. E eu não tenho normalmente muitos sonhos que têm algum significado. É muito raro. Quando acontece é porque realmente me chama a atenção. E naquela noite eu tive um sonho. E esse sonho foi que eu estava num lugar um pouquinho maior do que este. E nós estávamos todos sentados como que em carteiras, estudando. E enquanto nós estávamos nessa condição, estudando, entrou na pauta a conversa, girou em torno do quê? De que se Jesus viesse para você e dissesse para você, agora, você pode escolher, você quer ir comigo ou você quer continuar na terra? Qual seria a tua escolha? Ou qual seria a tua desculpa? Para isso, eu quero ler um texto que está no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, do versículo 15 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão do reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se, a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. E ainda outro disse: casei-me e portanto não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isto ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está conforme o ordenaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Amém? E quando eu tive esse sonho, tinha uma porção de pessoas que estão aqui nesta noite, estavam naquele sonho. Tinha uma porção de pessoas de outras igrejas onde nós já passamos, onde alguns lugares onde nós já pregamos, alguns lugares onde normalmente eu dou estudo bíblico, como casas de recuperação. Tinha muita gente conhecida. E quando eu tive esse sonho, quando entrou essa pauta, e eu falei assim: eu quero falar, pedi autorização para falar. E foi me dada a oportunidade. E eu comecei a falar que no meu coração estava assim, de que se Jesus viesse e desse essa oportunidade para mim, de escolher se eu fosse para ir ou para ficar, eu iria. Eu diria: não me importa o resto, eu vou. Quando eu terminei de falar isso, eu olhei e tinha um monte de gente que estava indo embora. E aí eu perguntei: mas por que vocês estão indo? Aí um começou: ah, mas você tem que ver uma coisa, eu acabei de comprar um apartamento novo e eu quero mobiliá-lo. O outro chegou e disse assim: não, você tem que entender, acabei de deixar o emprego e estou abrindo o meu próprio negócio.
O outro falou: peraí, acabei de ter um filho, eu quero vê-lo crescer, eu quero vê-lo fazer faculdade. O outro falou, como no texto está: acabei de casar, quero curtir a lua de mel e quero curtir uma vida de casado. Cada um foi dando a sua desculpa e saindo. Como você está nessa situação? Se Jesus viesse desta maneira, e o duro que vai ser assim, como o relâmpago se mostra no ocidente e se vê no oriente, assim nós vamos ver o quê? A presença de Deus, ela vai ser rápida. Não vai ter tempo de você tomar uma decisão. A decisão você tem que ter tomado hoje. Do que você vai fazer? Como você vai estar? Por quê? Porque Deus está fazendo, e o que Ele fez por mim e por você não tem preço. E aí muitas vezes, quando a gente fala que nas igrejas existe muita idolatria, as pessoas olham para nós e dizem assim: mas como? Nós somos evangélicos, nós somos cristãos, nós somos pessoas que adoram a Cristo. Sim, mas quando chega o momento de você escolher, muitas vezes você prefere ir ver um carro novo, muitas vezes você está preferindo ver uma casa nova, muitas vezes você está preferindo ver outras coisas e deixando Deus de lado. Na realidade, viver a vida cristã é um compromisso sério. Não é algo que é brincadeira. Por quê? Porque na realidade, se a gente fosse pensar a nossa vida apenas daquilo que nós vivemos aqui na terra, é muito pouco. Se fôssemos basear a nossa vida por aquilo que nós vivemos nesses talvez 70, 80, 90, alguns chegam aos 100, alguns passam um pouquinho dos 100, mas são poucos. Mas mesmo assim, isso é o quê? Uma mera migalha perto daquilo que nos espera, que é a vida eterna com Cristo. Eu fico a imaginar, como diz o texto que nós lemos no começo, quando nós vamos nos encontrar com Jesus, como seria isso? Como que será esse encontro? Na realidade, nós vamos nos encontrar com aquele que nós ouvimos falar, em cima de quem nós temos colocado o quê? A nossa esperança, a nossa fé. Mas nós vamos nos encontrar não da maneira que nós muitas vezes pensamos, daquilo que nós vemos muitas vezes pintados em quadros. Esses dias eu estava vendo um detalhe aí de um TikTok, e uma das coisas, era um professor dando aula a respeito de Jesus, e levanta um senhor de cor e diz assim: mas Jesus não era assim, branquinho, loirinho, de olhos azuis. O professor olhou e falou assim: mas está ali o quadro, você não está vendo? Baseamos nisso, mas está errado. Se a gente for olhar simplesmente, e foi o que aquele senhor começou a relatar, ele começou a dizer: mas vamos olhar a situação, aonde ele foi, fazia parte do povo hebreu, era criado aonde era o quê? Um povo no meio de um sol árido, sol quente, ali normalmente no dia assim que está realmente quente, pegar os nossos dias de verão aqui, que chega aí nos seus 35, 37, talvez 38 graus, já teve uma época aí que chegou aos 40 aqui, mas é raro para nós, né? Mas lá chega a fazer 59 graus. E aí? Eu te pergunto, nesse calor todo, será que ele seria branquinho, loirinho, de olhos azuis? Hoje eu não posso falar loirinho porque meus cabelos já caíram, né? Mas eu era assim. Mas Jesus não é assim. Ele tem uma pele morena. A tendência normal é que ele deve ter tido cabelo escuro, um castanho escuro ou até preto. Mas nós estamos nos baseando no quê? Para ver Jesus? Naquilo que os outros pintam para nós? E talvez seja esse um dos grandes problemas que eu e você temos, que muitas vezes nós nos baseamos naquilo que os outros falam para nós.
mas não fazemos o principal: pegar uma Bíblia e começar a folheá-la. Aí esses tempos eu estava comentando com uns irmãos a esse respeito, e um falou assim para mim: mas é tão difícil, é que normalmente quando sobra tempo já é à noite, e aí quando eu começo a ler eu durmo. E aí eu perguntei para ele: você tem tempo durante o dia, um momento que você faz algum trabalho que você já faz tão no automático que você tenha tempo e assim? Ele assim: sim, tenho. Eu falei: pois é, hoje em dia tem um aplicativo que você pode pôr no celular, e o próprio celular vai lendo a Bíblia para você. Você só precisa pôr um fone de ouvido e ele vai lendo para você. Facilita as coisas. E eu fico a imaginar. São coisas que me chamam a atenção, que a gente vê a facilidade que nós temos hoje. Dificilmente tem alguém aqui hoje, ou que não tenha uma Bíblia na mão, ou então tem um celular onde pode ter o aplicativo da Bíblia. Eu fico a imaginar se nós vivêssemos no tempo de Abraão. Deus falou uma vez com Abraão e deu uma direção para ele. Em cima dessa palavra, ele viveu aproximadamente 20 anos. Em cima de uma palavra. Nós escutamos a palavra de Deus todo final de semana, pelo menos uma vez na semana, muitas vezes duas, porque a gente vai na célula e coisas assim. E mesmo assim ainda sabemos pouco. E uma das coisas que me chama a atenção, por exemplo, no povo de Israel, eu comento isso com os meninos da Casa da Recuperação. O que me chama a atenção, eles lá têm mais tempo que nós, porque eles têm o trabalho deles, mas eles têm algumas horas lá que eles não fazem nada, aí eles investem tempo jogando dominó, jogando xadrez ou algumas outras coisas assim. Ou então simplesmente deita e dorme. Eu falei: se deveriam aproveitar muito mais o tempo. Eu queria perguntar aqui: quantos pais aqui que têm filhos com mais ou menos aí uns 11, 12 anos de idade? Tem alguns. Para o povo de Israel era assim: o pai era ele que ensinava o filho. Até os 12 anos ele tinha que saber o Pentateuco de cor. O Pentateuco, se você não sabe, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Se for no alemão é Erste Mose, Zweite Mose, Dritte Mose, Vierte Mose, Fünfte Mose, né? Mas no português é o quê? É Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. São 5 livros, primeiros 5 livros da sua Bíblia. E isso até os 12 anos a criança tinha que saber de cor. Por quê? Porque a vida dela seria baseada naquilo que ela aprendeu dentro disso. E a obrigação era quem? O pai ensinar. Na nossa cultura, como brasileiros, nós temos o quê? A educação fica por conta da mãe. Normalmente nós, os homens, né? Nós gostamos de nos excluir dessa parte e procuramos, na maior parte das vezes, manter distância. Eu lembro que quando os nossos filhos eram pequenos, hoje nós temos um neto de 12 anos. A gente incentiva ele a ler a Bíblia. Quando é para o Natal, alguns dias antes ali, ele tem que saber, todo dia ele tem que vir com um versículo de cor, para ele poder ganhar um presentinho, porque tem lá o seu painel que a esposa prepara e põe um bombom em cada um dos quadradinhos. Então o Advento, né, são os 4 domingos antes do Natal, então são mais ou menos o mês de dezembro ali até o Natal. Ele tem que dizer um versículo de cor todo dia, para que ele possa ter direito ao bombom. Quando os nossos filhos eram pequenos, coisas, normalmente a parte que me cabia era ensinar principalmente a questão de números, matemática. E isso eles tinham que aprender, e na realidade eles tinham que aprender na prática também. Porque nós sempre tivemos a marcenaria junto com a casa,
e aí eu levava eles e aí colocava lá uma medida, por exemplo, que eu precisava, ia dividir o espaço em 5 prateleiras, e aí eu dava o número para eles, tem 1,80 m, você tem 5 prateleiras, qual o espaço que vai ficar entre uma e outra? E aí vocês calculem. E ensinava eles dessas maneiras, cobrava a tabuada deles. Então era um meio de o quê? De ensinar, de ter relacionamento. Hoje muitas vezes nós estamos fugindo e deixando o quê? Muitas vezes nós pensamos, ou como já aconteceu na época em que nós éramos parte do conselho escolar, de pais chegarem nas reuniões porque os filhos eram problemáticos, e o pai chegar e ainda ficar bravo e dizer assim, mas vocês é que tem que educar os nossos filhos. Eu falei, não, a escola dá instrução, dá o conhecimento. A educação vem da onde? De casa. Os pais precisam educar os filhos. E hoje nós estamos muitas vezes terceirizando isso. E o risco que nós corremos com isso é o quê? De lá na frente, nós não temos certeza que podemos nós muitas vezes termos a certeza na nossa salvação. Mas e os nossos filhos? Por que caminhos vão se arredar pela vida? Quais são os caminhos que eles vão estar escolhendo? Por falta de conhecimento, por falta de a gente investir tempo ensinando aquilo que é necessário para a vida, para um encontro, para que eles possam ter um encontro com Jesus nos ares. E Jesus não vai estar assim como nós pensamos. Por quê? Porque até o nosso corpo vai ser transformado. Por quê? Porque esse corpo, ele é a única coisa de nós, porque nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. É o espírito e a alma que vão o quê? Se encontrar com Jesus. Mas isso dentro de um corpo o quê? Transformado, um corpo celestial. Assim como o corpo de Cristo era, que ele fazia o quê? Que ele podia passar por uma porta. Porque se a gente lê os relatos depois da ressurreição de Cristo, em alguns lugares ele simplesmente entrou e a porta estava fechada. Ele tinha essa facilidade. E essa facilidade eu e você vamos ter e muito mais. Mas a gente não faz ideia. Muitas vezes por quê? Porque nós não nos interessamos, nós não corremos atrás, nós não buscamos, nós não lemos. E muitas vezes confiamos que os outros vão nos ensinar. Uma das coisas que eu tenho me preocupado, porque a Bíblia fala que aqueles que ensinam vão ter maior rigor, vão ser julgados com maior rigor lá no céu. Por que isso? Porque se, por exemplo, se eu estiver ensinando errado, alguém de vocês se perder por causa desse ensino errado, o sangue de vocês vai ser cobrado de mim. Assim vai ser cobrado dos teus pastores, dos teus líderes de célula. Então é uma responsabilidade grande. Por isso que aqueles que estão à frente do trabalho, ou mesmo você, principalmente os homens, por quê? Porque você é o sacerdote do seu lar. Você é responsável pela tua família. Se a tua esposa se perder, Deus não vai cobrar dela, vai cobrar de você. Porque você é responsável por ela. Porque a bênção do Senhor vem sobre você, homem, e depois vai para a mulher e depois parte para os filhos. É assim que Deus faz. Então nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Para isso, eu tenho um conselho para você. Se você quiser, veja um filme, se não me engano é Homens Corajosos. Eles são desafiados e no final do filme o Senhor chega num púlpito e começa a falar que Ele vai se propor a fazer as coisas. E os homens na igreja começam a se levantar dizendo que eles vão assumir o compromisso junto. Porque cada um é responsável pela sua família. E nós precisamos assumir isso. Tem alguns que vão estar olhando para mim, talvez dizendo, talvez você tenha facilidade em falar e em conhecer. Na realidade, nenhum de nós tem. Se Deus não dá, nenhum de nós tem. É por isso que nós temos que pedir a Deus as coisas que nós precisamos. Nós temos que pedir que Ele nos o quê? Nos capacite. Porque Deus não chama ninguém que é capacitado. Ninguém. Deus chama alguém que não é capacitado para capacitá-lo.
É o poder de Deus que transforma as nossas vidas. É o poder de Deus que nos habilita para fazer a boa obra. É o poder de Deus que faz com que a gente possa ser o quê? O sacerdote na nossa casa. É o poder de Deus que faz com que a gente possa ser aquele que faz o quê? Que ensina a palavra. Vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, vamos. Mas o que nós temos que fazer? Para que existem o quê? Os cultos. Para que existem as células? Para estarmos juntos, discutindo e tentando aprender uns com os outros. Porque juntos é que nós somos o quê? Fortes. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Mas nós queremos todos juntos nos encontrar com Jesus nos ares. E isso depende do quê? De cada um de nós. Cada um tem que fazer a sua parte, o seu esforço. E caminhar junto. Andar com Deus. E deixar de olhar para as coisas. Não quero dizer, por exemplo, a gente olha as coisas assim, as desculpas que as pessoas deram. Você vai dizer, então eu não posso mais pensar em adquirir um terreno, um apartamento, uma casa, fazer um negócio, montar meu negócio. Não, muito pelo contrário. Eu quero incentivar você a crescer, se desenvolver, crescer na empresa. Se você está trabalhando numa empresa e você tem um cargo e tem condições de crescer profissionalmente dentro da sua empresa, mas para isso você precisa fazer um curso, faça o curso, se esforce. Por quê? Porque você vai dar condições melhores à tua família. Você mesmo vai se sentir o quê? Mais valorizado. Deus não é contra você querer o quê? Crescer. Não é contra você montar o teu próprio negócio. Mas o que Deus não quer? Que essas coisas tomem o lugar dele. Por quê? Porque ele tem que ser o primeiro. É ele primeiro, depois as outras coisas. Alguns anos atrás fazíamos parte de uma igreja, numa reunião de líderes. Estávamos em perto de 20 homens sentados numa mesa grande. E o pastor falando a respeito do texto, Filipenses capítulo 1, do versículo 21 ao 24. E ele estava falando a respeito desse texto e olhou para a turma toda e perguntou: se Jesus vier agora e quiser levar você, você está pronto? Você vai? Quem vai? Quem aqui está na mesa e se Jesus disser, tô aqui, estou escolhendo um para levar, quem quer ir? Eu estranhei porque eu fui o único a levantar a mão. Eu pensei, será que estou no lugar certo? Porque é para ser uma reunião de liderança de igreja. São todos líderes. Líderes de célula, líderes de ministérios. E todo mundo está naquele, mas por que não quer ir? Todo mundo começou a dar as mesmas desculpas que aqueles do texto de Lucas deram. E aí eles olharam para mim e falaram, tá, mas você não tem empresa? Tenho. Você não tem esposa? Tenho. Você não tem filhos? Tenho. Tem neto? Tenho. Tá, e? É muito melhor estar com o Senhor do que estar na terra. Se eu puder estar com o Senhor, estou indo. Não tem nada que me segure. Mas não é por isso que eu vou deixar ou menosprezar aquilo que eu tenho. Eu tenho que estar pronto para isso. Filipenses 1, 21 diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se eu viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Por causa de vós. Então, quando o pastor ele foi perguntando um a um,
Por que ele não queria ir? Por que não queria ir já com Deus? E cada um foi dando a sua desculpa. Cada um foi dando um meio do motivo pelo qual ele não queria estar indo. E eu fiquei naquela, eu falei, Deus, eu sei, por aquilo que o Senhor já tem me mostrado, que o propósito, tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu ainda não alcancei. Mas, se o Senhor mudou de ideia, se o Senhor quer me levar agora, eu estou indo. Mas nós temos um propósito, nós temos um motivo pelo qual cada um de nós foi criado. Só que nós vivemos hoje num mundo em que parece que todo mundo gosta de se acomodar. O comodismo toma conta, né? Uma das facilidades é sentar no sofá da casa e assistir séries, né? Assistir filme, Netflix, Amazon, e assim vai por diante. É uma facilidade. Mas o que nós podemos fazer? Depende do quê? De um esforço nosso, de uma vontade nossa. E normalmente nós esperamos que Deus coloque isso dentro de nós. Só que Deus só vai colocar dentro de nós aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que está na nossa capacidade de fazer, Deus vai deixar que a gente faça, que a gente se posicione. Mas a gente gosta de viver que nem no tempo de Adão e Eva. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. A mulher, mas foi a cobra. A cobra virou para o lado de cá, virou para o lado de lá e não achou mais ninguém. Então ela ficou com a culpa, né? Não é assim que nós fazemos? Empurramos facilmente a culpa para o outro, mas não assumimos a nossa posição. Se nós não assumimos isso na questão de estudar a palavra, na questão de buscar aquilo que Deus tem de propósito para mim e para você, se nós não assumimos essa posição de buscar o desejo de Deus para as nossas vidas, como então nós vamos fazer com relação ao quê? As pessoas que Deus coloca debaixo da nossa autoridade, seja a nossa família, seja a nossa célula, seja a igreja, ministério, aonde você está. É uma responsabilidade que nós temos e nós precisamos assumir. Paulo é quem escreve esse texto aí de Filipenses. É ele que está nessa questão, nessa luta de ele mesmo com ele. Por ele, que nem ele diz, o melhor era estar com o Senhor. Mas olhando o que? Se o trabalho dele traz o que? Fruto. Esse fruto era para ele? Não. Esse fruto era para o reino de Deus. Aí eu te pergunto, as coisas que você tem feito, o que elas têm acrescentado para o reino de Deus? Você tem conseguido arrebanhar mais ovelhas que estão perdidas por aí? Você tem conseguido arrebanhar ovelhas que o inimigo tem procurado prender? Você é aquele que tem feito o quê? Um bom testemunho? E aí muitas vezes está pensando, mas eu não sei falar direito. Mas o melhor testemunho que nós damos não é com o que nós falamos, mas é com a maneira que nós vivemos. O nosso modo de viver no nosso trabalho tem dado testemunho de que realmente nós somos filhos de Deus? Ou as pessoas olham para nós e dizem assim, se for para ser um crente que nem esse, eu prefiro ser mundano. E algumas vezes a gente já escutou isso. Qual é o nosso testemunho com os nossos vizinhos? Eu fiquei triste porque tinha um vizinho de uma igreja e ele foi dar queixa na polícia, porque a igreja passava todos os dias, eles tinham culto de segunda a segunda,
E todos os dias o culto começava às 8 da noite e normalmente terminava 10h30, 11 horas, 11h30 da noite. Depende da empolgação do pregador, dependendo da empolgação do ministério de louvor, e eles não tinham o quê? Horário. E esse vizinho foi algumas vezes falar com a liderança da igreja e não deram bola para ele. E aí ele foi na justiça, aí ele foi na polícia denunciar. Aí o pessoal da igreja foi e falou que ele era um usado do diabo. É fácil fazer assim, mas quem está errado? A igreja. Por quê? Qual é o horário que é permitido perante a lei? Perante a lei que é colocada aqui em Curitiba, por exemplo, seriam, ou em São José, são 10 horas da noite. Passou das 10 horas, você estiver fazendo barulho, incomodar o teu vizinho, você pode reclamar e vão fazer alguma coisa, a polícia vai vir. Vai tirar, por exemplo, aqui, se viesse aqui depois das 10 horas da noite, tiraria todo e levaria todo o equipamento de som. Qual é o testemunho que eu e você temos dado para aqueles que estão ao nosso lado, que são nossos vizinhos, que muitas vezes não tiveram a oportunidade que eu e você temos de ouvir a palavra de Deus? Nós temos testemunhado do amor de Cristo para com eles, dizendo: Jesus te ama. Eu e a minha esposa fazemos caminhada de vez em quando a gente pode, né? A gente gosta de fazer uma caminhada juntos. E quando a gente está andando pela rua, o mínimo que a gente faz quando passa por alguma pessoa, a gente diz, né? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que a gente está caminhando. Tem muitos que não respondem. Muitos, quando a gente fala, eles respondem. São raros aqueles que falam antes de nós. Mas eu e você, o que nós temos feito? Como eu tenho cumprimentado as pessoas? Bom dia. Se fosse bom, tinha vindo. Nós temos o dever de cumprimentar e desejar o quê? Um bom dia, uma boa tarde a uma outra pessoa. Porque aquilo que nós desejamos, nós recebemos de volta. Agora, muitas vezes temos um dia difícil porque nós mesmos já levantamos de cara feia, sem lembrar que se você acordou de manhã cedo, você já tem motivo para agradecer que você está vivo, está respirando, que teve uma cama para dormir. Você tem motivo para agradecer que tinha um teto sobre a sua cabeça. Você tem motivo para agradecer que você pôde levantar, ir num banheiro, talvez tomar um banho, muitas vezes só lavar o rosto, escovar os dentes. Você tem motivo para agradecer porque você tomou um café gostoso antes de sair. Quantos não têm essa oportunidade? E nós levantamos reclamando das coisas. O que dirá no decorrer do dia? Você vê que são pequenas coisas que fazem diferença na minha e na sua vida, e que muitas vezes vão contagiar aqueles que estão junto conosco. Nós sempre pensamos que são os grandes, né? As grandes coisas que fazem diferença. Uma das primeiras vezes que eu estive na casa da recuperação lá em Mandirituba, então tinha o pessoal, por exemplo, tinha um aposento aqui, a igreja era no outro lado, dava mais ou menos uns 600, 700 metros de distância. Só que como é numa chácara, então à noite você não tem o quê? Iluminação para ir. Só que no meio do caminho tem alguns eucaliptos. E não sei se você sabe, mas os eucaliptos normalmente têm uma parte das raízes deles que ficam para fora da terra. Só que o senhor, o dono daquela chácara, ele tinha lá pelo menos uns 5 ou 6 caminhões grandes, velhos, que não usava mais, que ele na realidade comprou pensando em reformar e foi acumulando no terreno, lá no espaço, e foi ficando pelo caminho, e fazia parte do trajeto para a gente ir. O interessante é que na caminhada que a gente fazia,
do aposento dos meninos até chegar na igreja para ministrar o estudo bíblico. Eu nunca vi nenhum dos meninos durante a noite, durante aquela caminhada, bater de frente com o caminhão, mas tropeçar numa das raízes de eucalipto, muitas vezes. Assim é nas nossas vidas. Nós tropeçamos nas pequenas coisas. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos dando valor demais às coisas grandes e esquecemos que são as pequenas coisas é que vão o quê? Vão fazendo com que as nossas vidas cresçam e se desenvolvam e que nós possamos ser bons exemplos. Como já dizia um ditado no tempo do meu avô, ele já falava isso, né? Que de grão em grão a galinha enche o papo. Ela não pega a espiga inteira, ela vai de grão em grão. Mas nós queremos pegar a espiga toda. E aí muitas vezes nós morremos engasgados. Temos que prestar atenção nas pequenas coisas que Deus tem colocado na sua vida. Que você às vezes precisa o quê? Ter uma pequena mudança de atitude. Às vezes ser um pouquinho mais grato por aquilo que você já tem, por aquilo que você está recebendo, por aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Por quê? Porque quando nós somos agradecidos pelas pequenas coisas, Ele nos vai dar as coisas grandes. Ele vai nos acrescentando dia a dia. Ele vai fazendo aumentar a nossa fé. A nossa fé começa pequenininha. Ela é menor do que um grão de mostarda, porque se ela fosse o tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. Mas ela precisa ir crescendo. E ela só vai crescendo conforme nós vamos ter tendo o quê? Experiências no nosso dia a dia, no nosso modo de viver, no nosso modo de ler e entender aquilo que Deus está falando conosco. Talvez tem muitos aí que têm orado e pedido algumas coisas a Deus, e às vezes tem dito assim: ah, mas Deus não responde. A resposta de Deus muitas vezes está na sua palavra, na sua Bíblia. Mas se você não a lê, como que Deus vai te responder? Porque é assim, quando você vai tomar um tempo para orar, leve a Bíblia com você. Comece a orar e comece a ler a Bíblia. E você vai ver que algumas palavras às vezes vão saltar aos teus olhos. Por quê? Porque são as respostas com relação às orações que você está fazendo. Nós achamos que sempre Deus vai falar aos nossos ouvidos, ou vai mandar um anjo descer ao nosso lado e vai dar a resposta. Não. Aquilo que está escrito na sua palavra, Deus não vai repetir novamente para você. Já está escrito. Para que Ele vai falar de novo? Basta eu ler. Basta você ler. E nós vamos aprendendo. É assim que a gente vai crescendo e desenvolvendo. E Deus vai dando respostas a nós. Por gentileza, Romanos 8, 28. Esse é um texto que ficou bastante marcado na minha vida durante muito tempo. E nós tínhamos um amigo até que ele fazia quadros. E aí um dia pedimos para ele pegou um pedaço de madeira de um tronco cerrado, de uma árvore. E aí ele cirografou em cima dele esse versículo. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo serve para cada um de nós. Nada do que está acontecendo na sua vida é por acaso. Nada, absolutamente nada. Tudo é um meio de você estar o quê? Sendo moldado, sendo tratado, sendo curado, sendo liberto, sendo transformado, sendo edificado. Mas depende do que? Da gente entender isso. Às vezes uma porta se fecha para você. E você fica assim: nossa, mas eu estava tão contando com aquilo. Mas a porta que se fecha muitas vezes é aquela que ia te trazer o quê? Te aprisionar alguma coisa.
ia fazer com que você idolatrasse aquilo e fizesse o quê? Deixasse que aquilo tomasse o primeiro lugar de Deus. Então Deus fez o quê? Fechou aquela porta, esperando que você olhasse para Ele. Por quê? Porque Ele estava pronto a abrir uma nova porta, talvez até maior. Mas normalmente a gente olha com os olhos de que quando Deus fecha, a gente já fica bravo, achando que Deus está te castigando, Deus não gosta de você. E não é isso. É pelo grande amor que Deus tem por mim e por você, que muitas vezes Ele fecha uma porta, que muitas vezes Ele te tira o emprego, que muitas vezes Ele permite que alguém roube alguma coisa de você, que muitas vezes Ele permite que você perca algo, às vezes até um grande negócio. Porque tem muitas vidas que estão se perdendo exatamente por isso, por causa de um grande negócio que fazem, e elas começam a amar o dinheiro mais do que a Deus, e servem ao dinheiro. Eu falo para os meninos da casa da recuperação, que quando eles saem da casa, quando eles começarem a trabalhar, eles não têm que pensar o quanto eles vão ganhar, mas se eles gostam daquilo que eles vão fazer. Por quê? Porque quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, quando nós fazemos aquilo que nos dá prazer, nos dá alegria, a questão do nosso salário vai ser o quê? Uma recompensa. Agora, quando nós trabalhamos pensando apenas no dinheiro, nós vamos passar o dia inteiro nos cansando, e vai chegar no fim do mês, a gente vai receber o nosso salário e nós sempre vamos reclamar e achar que é pouco. Agora, quando nós fazemos com amor aquilo que nós gostamos de fazer, qual é a tendência? A tendência é que eu vou produzir mais do que aqueles que trabalham apenas pelo seu salário. Às vezes leva um tempinho, 1 mês, 2, 3, 5, às vezes 1 ano, para o patrão perceber que você rende mais do que o teu colega de trabalho, porque você faz com alegria aquilo que está fazendo. Às vezes demora um pouco, mas por que demora? Porque Deus está querendo ver se você realmente está fazendo por amor, ou porque você estava esperando a recompensa já. Então muitas vezes é assim que Deus trabalha nas nossas vidas, é aos poucos. E Deus quer ver cada um de nós prosperar e crescer. Deus quer ver cada um de nós se erguendo e sendo o quê? Uma pessoa de valor. Uma pessoa que vai fazer o quê? Ser um sal, vai temperar a vida dos colegas de trabalho. Uma pessoa que vai realmente fazer o quê? Iluminar a vida daqueles que estão à sua volta. Mas nós muitas vezes, na grande maioria das vezes, estamos preocupados única e exclusivamente conosco. Eu comigo mesmo. Só que não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Se a gente olhar as cartas de Paulo, uma das coisas que ele mais escreve é uns aos outros. E nós esperamos que os outros façam por nós, mas nós fazer pelos outros demora um pouco. Quando nós começamos a fazer para os outros, por amor, por gratidão, daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, a gente começa a crescer e desenvolver, começa a administrar as bênçãos que Deus começa a derramar nas nossas vidas. A gente não precisa correr atrás de bênção. Não é isso que a palavra de Deus nos diz, né? Deuteronômio 28 diz que as bênçãos do Senhor te alcançarão. Quer dizer, vá na frente, fazendo as coisas com amor, que as bênçãos vão vir atrás de você e vão te alcançar. E você vai ser o quê? Uma pessoa que realmente Deus vai olhar dos céus e vai dar a voz e dizer assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho um grande prazer. Eu espero que seja isso que aconteça na sua vida. Eu espero que hoje você possa olhar e dizer assim: se Deus quiser me levar hoje, eu estou pronto. Mas se Ele tem algo para que eu faça ainda, que vai acrescentar para o seu reino, então que Ele me capacite para que isso venha a se tornar realidade na nossa vida. E assim Deus vai ir trabalhando e vai edificar a sua igreja.
E Ele tem muitas coisas para fazer por esta igreja. Esta igreja tem crescido na graça e no conhecimento de Deus. E Deus quer que continue crescendo, para que não só o pessoal que está aqui hoje, mas toda a região em volta aqui venha a conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Aleluia! Fique em pé, vamos orar. Pai querido, Pai de amor e graça, eu quero te louvar, te exaltar, te bendizer, te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar novamente nesta igreja, de estar em comunhão com esses irmãos, compartilhando aquilo que o Senhor pôs no meu coração. Pai querido, quero te agradecer porque eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas através de cada um que está aqui nesta noite, que o Senhor escolheu cada um a dedo, chamou pelo nome e trouxe até aqui. E o Senhor quer fazer maravilhas, mesmo com aqueles que às vezes pensam que já estão com uma idade avançada, já não tem mais o que fazer. Tem muito o que fazer, tem muito exemplo para dar, tem muito o que ensinar aos mais novos, tem muito o que iluminar a vida de outras pessoas. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa tomar cada uma dessas vidas nas suas mãos nesta noite, derramar sobre elas, Senhor, a tua bênção de tal maneira que eles mesmos venham a se surpreender, que a partir de hoje seja um novo tempo para cada membro desta igreja, que eles possam começar a trabalhar no seu dia a dia e fazendo com alegria, fazendo, Senhor, com amor e vendo prosperar os seus caminhos, porque o Senhor vai abrir as portas, vai conceder, Senhor, a casa própria, vai conceder o carro que eles almejam, vai conceder, Senhor, a profissão, vai conceder, Senhor, o curso universitário, vai provisar, Senhor, para cada um deles, Senhor, tudo aquilo que eles têm necessitado, Pai, e aquilo que eles almejam, desde que tudo isso acrescente para o Teu reino, Pai. Por isso abençoa poderosamente cada vida, Pai. Eu declaro, Senhor, sobre eles esta bênção em nome de Jesus. Amém e amém.